E aí, pessoal, tudo bom? Ah, Fazer outro vídeo aqui, né? Vim aqui dialogar com vocês ah, a partir de algumas leituras que eu tenho feito e a respeito de um fenômeno, né, muito interessante que tem acometido boa parte dos brasileiros, né, que é um desajuste, né, na forma como essas pessoas têm enxergado a realidade brasileira, né, têm olhado para os fenômenos sociais e históricos que ocorrem no Brasil. Hoje um vídeo me chamou muita atenção, né? Então, a Catedral de Brasília, né, está iluminada com a cor rosa em função do Outubro Rosa, né, em função da campanha nacional sobre o câncer de mama, e um grupo, né, foi protestar ali de frente à catedral por conta da cor, dizendo que o Brasil não pode ser vermelho, né, que aquilo é comunismo, não pode ser assim, o Brasil é verde e amarelo e não pode ser vermelho, no caso rosa, né? E isso é assustador, né? Pensar como as pessoas têm olhado a realidade com uma lente, né? Uma lente completamente opaca, né? Visto, né? Percebido a realidade de forma completamente induzida, né? E ultimamente a gente sabe quais são os processos que têm levado essas pessoas a enxergarem a realidade de forma opaca como estão enxergando. As lentes, né, que essas pessoas têm utilizado para ver, para olhar para o mundo, são lentes completamente opacas, né? São lentes que reduzem a tua visão sobre a realidade. Então isso é triste, né? A gente perceber como o brasileiro tem se portado de forma completamente fora, né, do normal, e óbvio, existem exageros, né, de ambas as partes, mas é incrível, né, como as pessoas começam a enxergar coisas onde essas coisas simplesmente não existem. Eu penso que aquela senhora, né, olhando para a bandeira do Japão, e dizendo que a bandeira do Brasil estava se transformando numa bandeira comunista é meio que, né, um delírio, é uma forma completamente errada, né, equivocada, ignorante, inclusive, de olhar a realidade das coisas que acontecem ao seu redor, né? E isso, óbvio, né, a gente não pode deixar de notar que a realidade brasileira, né, essa realidade educacional, onde boa parte da população tem acesso à educação, mas não existe uma qualidade educacional e não existe uma cultura, né, um interesse pela cultura, pela leitura, né, não existe um interesse pela informação. Então, para uma população dessa, torna-se, né, uma população com essa característica, se torna um terreno fértil para qualquer, né, sabotador de democracia, para qualquer pessoa que queira manipular uma população desinformada e sem o mínimo interesse de buscar informação, é um terreno fértil, né, para sabotadores da democracia. Leia-se aqui esses sabotadores como fascistas, né? E aí eu lembro, e aí peço a você que faça um exercício de memória cinematográfica. Lembro do Chaplin no filme Tempos Modernos, né? Uma cena que é bem interessante, quando o Chaplin sai da fábrica e está acontecendo naquele momento uma greve e alguém deixa a bandeira cair, a bandeira da greve, uma bandeira, né, dos grevistas, e aí o Chaplin pega a bandeira e vai acenando para as pessoas para devolver a bandeira, e acaba sendo preso, né, acusado de atividade grevista, acusado de atividade comunista. É mais ou menos isso, né, que vem ocorrendo hoje no nosso país. Em tudo, até na bandeira do Japão, em tudo se enxerga comunismo. Eu já vi alguém aqui
né, na internet dizer que o Banco Itaú é comunista, né, a Globo é comunista, e eu já falei, inclusive, em outros vídeos a respeito disso, de forma que eu estava fazendo uma leitura de um livro de história contemporânea, eu acho bem interessante, é um livro didático, mas é um pouco mais aprofundado, né, do Norman Lowy, que, né, História do Mundo Contemporâneo, é um livro mais aprofundado, né, ele traz reflexões mais cuidadas, mais aprofundadas, traz mais dados, né, para a gente compreender. E eu penso que essa aqui é a forma correta da gente tentar, né, filtrar as coisas. Essa lente aqui, né, é uma lente muito mais, com acuidade muito mais interessante para você enxergar o mundo, né? É pela pessoa que tem a técnica, é pela ciência, né? É pela razão, e não deixar se guiar, né, por fake news. Eu penso que isso aí é um mal, né? Eu vi uma frase bem interessante: a nossa democracia foi hackeada. Eu penso que é isso mesmo. E aí, eu lendo aqui o livro do Norman, né, eu vi uma passagem muito interessante, que é o macartismo, esse fenômeno que ocorreu nos Estados Unidos nos anos 50, né, e que nós, brasileiros, meio que temos vivido uma espécie de macartismo, né, impulsionada, inclusive, né, nas redes sociais. E é muito interessante, porque o senador, o McCarthy, né, ele criou uma ambiência de perseguição, né, e para pessoas, instituições, artistas, intelectuais, políticos, que ele considerava comunista. Interessante, porque o Norman diz que na década de 30, né, ele diz: mesmo durante a depressão dos anos 30, então, quando os Estados Unidos viveram a Grande Depressão, né, em 1929, a gente sabe, né, em função da superprodução e do subconsumo, houve uma crise econômica sem precedentes, né, e essa crise se inicia na economia norte-americana, e o que ele diz é que mesmo em função dessa crise, né, ele aponta aqui que na década de 30, mesmo durante a depressão dos anos 30, quando uma inclinação das massas à esquerda seria de se esperar, os membros do Partido Comunista Norte-Americano nunca passaram de 100 mil e nunca houve uma ameaça comunista. Repito, na década de 30, a pior década em termos de economia capitalista, né, na história, nos Estados Unidos, o Norman Lowy diz: nunca houve uma ameaça comunista. E isso aí, né, meio que reproduz o que a gente está vivendo hoje, né? Não existe uma ameaça comunista. Eu não entendo como as pessoas se veem ameaçadas, né, pela Revolução Bolchevique. Isso é um delírio anacrônico, isso é um delírio, né, das pessoas que não têm um mínimo conhecimento do que está acontecendo no mundo. Não tem um mínimo conhecimento, e é necessário que a gente busque conhecimento para que a nossa relação com a realidade não seja tão distorcida, né? E ele continua: alguns historiadores norte-americanos afirmam que o senador Joseph McCarthy e outros direitistas que estimulavam os sentimentos anticomunistas estavam tentando proteger o que consideravam como o estilo de vida tradicional dos Estados Unidos, com sua ênfase na autoajuda e no individualismo exacerbado. Eles achavam que esse modo de vida estava sendo ameaçado pelas rápidas mudanças na sociedade e por eventos como o New Deal, né? A gente sabe que o New Deal foi a forma com a qual os Estados Unidos se apegou para tentar resolver, né, a crise econômica, e isso aí passava por um investimento do Estado, né, na geração de empregos, na criação, né, no melhoramento da infraestrutura norte-americana.
e a partir do investimento do Estado, geração de emprego, consumo e automaticamente aquela relação de subconsumo, né, e de superprodução ela ia se equalizando na sociedade. E aí ele aproveita esse temor de um comunismo, né, que é, na verdade, a implementação das ideias do John Maynard Keynes, e ele coloca em voga as suas ideias, né, de caça às bruxas. Né? Então tudo passa a ser uma ameaça comunista. É importante e é interessante a gente saber que na década de 50, embora os livros de história, os historiadores mostrem que isso não fazia sentido naquele contexto histórico, hoje, depois que o Muro de Berlim caiu, isso aqui não faz sentido mesmo. Né? Se já não fazia sentido na década de 50, em plena Guerra Fria, hoje é que não faz sentido mesmo. Então, procurar, né, ver um inimigo, criar o inimigo para poder combatê-lo. E aí o livro continua e diz: embora não conseguisse apresentar qualquer evidência para sustentar suas afirmações, muitas pessoas acreditavam e ele lançou uma campanha para erradicar os comunistas. Então, sem apresentar evidências, né, as pessoas acreditavam nessa ameaça, né? E hoje a ameaça não tem um cunho moral também, não é só... Naquela época era uma ameaça, né, cultural e econômica, mas hoje também tem uma ameaça de cunho moral que aí liga, né, movimentos LGBT, né, liga a ameaça de uma sexualização das crianças nas escolas. E hoje tem outros elementos para se tornarem inimigos, né, e são elementos inexistentes. Se você procurar se informar, você vai ver, né, o quanto de delírio tem em tantas ideias. E aqui ele convencia as pessoas, né? Todos os tipos de pessoas foram acusados de serem comunistas, socialistas, liberais, intelectuais, artistas, pacifistas, e qualquer um cujas visões não parecessem ortodoxas eram atacados e perseguidos, até serem expulsos de seus empregos por atividades anti-americanas. Hoje nós estamos vivendo uma espécie de, né, de caça às bruxas aqui no Brasil, né? E aí você vê artistas, intelectuais, são os mesmos grupos. Se você pegar esse texto e adaptá-lo para a história do Brasil, né, o que acontece hoje nesse processo de campanha eleitoral, e claro, isso já vem se arrastando aí há alguns anos, né? Isso foi sendo preparado, esse delírio coletivo, né? Esse macartismo contemporâneo foi sendo preparado ao longo dos últimos 2 anos, e foi sendo preparado com fake news, e foi sendo preparado com notícias que chegavam no teu celular que eram impulsionadas com dinheiro sujo, né? Porque empresário não pode doar para a campanha. E aí se criou essa lente opaca pela qual as pessoas enxergam a realidade hoje. McCarthy passou a ser o homem mais temido no país e foi apoiado por muitos jornais de circulação nacional. Hoje a gente pode ver canais de televisão apoiando, né, igrejas apoiando esse macartismo contemporâneo brasileiro. Né? O macartismo chegou ao seu ápice pouco depois da eleição de Eisenhower. McCarthy conquistou muitos votos para os republicanos entre os que levavam a sério suas acusações. Então, quem levava a sério as acusações que o senador fazia foi aderindo, e esse movimento foi crescendo, né? Um movimento baseado em nada, né? Baseado em ilações, baseado em mentiras, baseado, na época talvez não tivesse a expressão, mas baseado em fake news. Estamos vivendo hoje, meus amigos, um macartismo, né, contemporâneo. E aí ele diz, McCarthy atacou de forma tola o presidente por apoiar o Senado, e aí ele começa a atacar todo mundo, né, porque o Senado já estava vendo o delírio do McCarthy, e o McCarthy começa a atacar o presidente, e isso vai levá-lo ao fim, né, do delírio
de perseguição. O próprio Chaplin, né, ele foi perseguido e ele foi expulso dos Estados Unidos, né? Ele saiu dos Estados Unidos para promover filmes e teve seus vistos negados. Ele não pôde voltar aos Estados Unidos, acusado de ser comunista, né, pelas ideias que passavam nos filmes. E o próprio Chaplin declara em nota, né, que o macartismo estava perseguindo os liberais. Todo aquele que se considera liberal, e são palavras do Chaplin, né, estão sendo perseguidos por essa loucura, né, essa histeria, né, de anticomunismo. E aí ele, que se considerava um liberal, estava sendo perseguido. Muitos dizem que essa expulsão do Chaplin, né, dos Estados Unidos se deu em função do discurso que o Chaplin faz no final do filme O Grande Ditador, né, The Great Dictator. Esse filme é de 1940, né? Ele começa a ser rodado em 37. Hitler ainda não era digamos, uma ameaça real. Muitos acham estranho o Chaplin fazer aquilo ali, mas 3 anos depois, Hitler sim já se faz uma ameaça real ao mundo. E no final do filme, o Chaplin profere um discurso, né? Ele vestido de Hitler, né? E ele profere um discurso. Se você tiver acesso ao discurso, eu vou colocar o link, né, para você ouvir. Um discurso belíssimo, de um engrandecimento do ser humano, né? E nesse discurso, eu peguei um trecho aqui para vocês verem o teor do discurso, se justificaria, né, uma expulsão, né, do Chaplin dos Estados Unidos. O discurso diz: todos nós queremos ajudar uns aos outros. O ser humano é assim. Desejamos viver para a felicidade do próximo, não para o seu sofrimento. Não queremos odiar e desprezar uns aos outros. Neste mundo, há lugar para todos. A terra, que é boa e rica, pode prover todas as nossas necessidades. O estilo de vida poderia ser livre e belo, mas nós perdemos o caminho. A ganância envenenou a alma do homem, criou uma barreira de ódio e nos guiou no caminho do assassinato e do sofrimento. Desenvolvemos a velocidade, mas nos fechamos em nós mesmos. A máquina que produz abundância nos deixou em necessidade. Nosso conhecimento nos fez cínicos. Nossa inteligência nos fez cruéis e severos. Pensamos demais e sentimos muito pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de gentileza e bondade. Sem estas virtudes, a vida será violenta e tudo será perdido. Esse discurso não pode, né, não poderia justificar uma expulsão de um cidadão, né, de um país. Outras pessoas hoje, aqui no Brasil, têm proferido discursos a favor da humanidade, contra a destruição humana que o fascismo promove. Essas pessoas têm sido perseguidas, né? Todo aquele que tem lutado por mais humanidade tem sido perseguido. É isso que a gente deve cuidar, né? Eu termino fazendo você, né, te fazendo buscar uma outra memória cinematográfica. Nesse mesmo filme, O Grande Ditador, Chaplin, em um dado momento, brinca, né, com o globo terrestre. Ele, né, vestido de Hitler, e brinca com o globo terrestre. Com algumas coisas, né, a gente não pode brincar. A gente não pode brincar com vidas. A gente não pode brincar, né, com a valorização de tudo aquilo que é humano, a valorização de tudo aquilo que é solidário, a valorização de tudo aquilo que é bom, que constrói uma humanidade melhor, que faz os seres humanos conviverem, né, de forma mais agradável uns com os outros, estar com o outro, né, num sistema
de cura, né? Curar, de cura como olhar para o outro, cuidar do outro, cuidar do próximo, cuidar daquele que é nosso semelhante. É isso que a gente busca, né? É isso, penso eu, que é o ideal de todo humanista. Então, é necessário que a gente reflita sobre isso. Vamos refletir. Reflexão, inteligência e sentimento, sempre.